E aí galera, tudo bem? Hoje é a estreia aqui do meu novo videoblog, meu nome é Fábio e bem-vindos ao videoblog O Senhor das Estrelas. O intuito desse blog não é algo científico, é algo simplesmente de curiosidade. Nós vamos durante cada dia investigar a fundo cada uma das 88 constelações atualmente. Vamos estudar cada lendas, o que envolve cada uma delas. Porque a astronomia sempre causou um forte impacto em muitas culturas. Não só os gregos, que foram os mais importantes, mas antes dos gregos, até mesmo egípcios, maias, astecas e outras culturas, tem muito isso na fonte da astronomia. Então, o que a gente pode levar disso? Esse blog vai ser justamente a gente ir a fundo nessas constelações e ver como ela surgiu, por que ela surgiu, qual é a lenda que envolve ela. Bem, então, começando esse primeiro vídeo, nós vamos ver o que é uma constelação. Segundo a Sociedade Astronômica Internacional, uma constelação nada mais é do que uma divisão do plano astral, do plano celeste. Porque o plano celeste, o universo, o céu estrelado, para eles e para a ONU, por exemplo, é uma área internacional, não pertence a ninguém. É como o oceano. Por isso, é uma subdivisão dessa área, as 88 constelações, que são estrelas agrupadas, inclusive muitas delas muito famosas. Aí, onde começou isso? Como eu disse, inicialmente os gregos foram os primeiros astrônomos de fato, no sentido de nomear as estrelas, não nomear cientificamente falando. E, inclusive, o primeiro grande astrônomo foi grego, chamado Ptolomeu, no século II depois de Cristo. Ele nomeou o universo em 48 distritos, que seriam as 48 constelações. Nessas 48 constelações constavam lendas da mitologia grega, porque para os gregos as constelações, o universo, nada mais era do que um grande mural de grandes feitos, de grandes fatos heróicos, fatos que não podiam passar despercebido, e os deuses colocavam isso no universo, nas estrelas, para todo mundo acompanhar e se lembrar sempre disso. Quando Ptolomeu subdividiu as constelações, baseados na mitologia grega, ele nomeou elas em latim, até hoje a nomenclatura oficial é em latim. E dentre essas 12 constelações, dentro dessas 48 constelações, ele estipulou também 12 constelações. Todo mundo conhece os signos do zodíaco, as 12 constelações zodiacais. Todo mundo conhece: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Todo mundo tem o seu signo do zodíaco de acordo com o mês que nasceu. Quem acredita, lógico. Enfim, por que constelações zodiacais? Se chamam zodiacais porque elas seguem a eclíptica. A eclíptica nada mais é do que a rota que o Sol segue no seu movimento durante todo o ano, o movimento de translação. Essa rota, existem essas 12 constelações. Inclusive, somos de determinado signo, porque quando nascemos, o Sol estava passando por determinada constelação neste período do ano. Este é o intuito, porque você é de tal signo. Não existem só constelações zodiacais. Inclusive, nos últimos anos, existe uma polêmica muito grande, porque desde o Ptolomeu existe uma constelação específica chamada Ophiuchus. Ophiuchus em latim significa serpentário, ou criador de serpentes. Ela é uma constelação que está muito próxima à eclíptica. E o Sol chega a passar por ela entre o final de novembro e dezembro. Com isso, muitos consideram ela uma 13ª constelação zodiacal, o que ainda não é oficialmente isso. Por enquanto está tendo um estudo, porque as estrelas se movimentam
Então, daqui a alguns anos, ela pode totalmente estar na eclíptica e surgiu o 13º signo do zodíaco. Mas, enfim. E nessa mesma divisão do Ptolomeu, existem, além das constelações zodiacais que eu já disse, existem mais dois tipos de constelações. As constelações boreais, que vem do grego também, Bóreas, que era o nome do vento do norte, ou seja, são constelações do hemisfério norte. São constelações que só podem ser vistas do hemisfério norte. Entre elas, o Cisne, ou Cruz do Norte, a Ursa Maior. Daí, por exemplo, Boreal, que vem o nome Aurora Boreal. E outro tipo de constelação é as constelações austrais. Austrais vem do vento australis, mitologia grega, o vento do sul. Austral, a gente lembra, Austrália, sul, continente do sul, terra do sul. Existem constelações austrais muito famosas, Cruzeiro do Sul, Órion, as Três Marias, por exemplo, o Cinturão de Órion. Todas essas constelações são constelações que só podem ser vistas do hemisfério sul. E isso já no século II depois de Cristo. Só em 1930, a Sociedade Astronômica Internacional, que é um órgão que regula, que trabalha em conjunto com a NASA, regula toda a parte de estudo relacionada a estrelas e constelações. E o que ela fez? Em 1930, recém-criada a Sociedade Astronômica Internacional, que fica na Flórida, nos Estados Unidos, o que ela fez? Ela subdividiu novamente o universo em 88 distritos, as 88 constelações. O de Ptolomeu tinha 48, agora temos 88. Outras que não tinham logicamente na primeira teoria de Ptolomeu. O que acontece? Com isso, surgiu um grande número de estudos sobre as estrelas e, graças à Sociedade Astronômica Internacional, surgiu muitos estudos e muito conhecimento sobre a área. A partir daí, e também com a corrida espacial, a corrida durante a Guerra Fria, ajudou muito a esse desejo de muitas pessoas conhecerem as estrelas. Como é o caso de muitas crianças que sonhavam ser astronautas, conhecer os planetas. E também a gente vive um século de muitas transformações. Temos, por exemplo, histórias em quadrinhos, filmes, séries, que se passam em outro universo, em outra galáxia. Por exemplo, quem quer conhecer um pouco de constelações e ao mesmo tempo se divertir, os mais antigos vão se lembrar, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que eram cavaleiros da deusa Atena, que seus poderes se baseavam nas 88 constelações. É muito interessante esse ponto. E o que a gente vai aprofundar exatamente nesse blog? Nesse blog a gente vai aprofundar o que levou cada constelação a ser chamada tal como. O porquê essa constelação tem esse nome, qual é a lenda do seu surgimento, qual é a mitologia em volta, como eu disse, tudo envolve mitologia grega. Então, esse blog, para quem gosta de astronomia, astrologia e mitologia grega, história, enfim, vai gostar muito, porque esse é o intuito. É um blog de curiosidades, não é um blog científico. Bem, gente, eu espero que tenha sido bom, ficou bem claro o que é uma constelação, o que nós vamos fazer nesse blog. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para comentar nos vídeos, fazer críticas, sugestões, estou aberto a todas elas. Amanhã nós teremos nossa primeira etapa, a primeira constelação. Nós vamos falar sobre uma das constelações mais famosas, mais lindas e emblemáticas, e uma das histórias mais legais. Não percam. Amanhã vocês não podem perder a história da constelação de Andrômeda. Vejo vocês lá.